A sexta temporada de Miraculous chegou e nela alguns personagens que nós conhecemos podem ser acumatizados. São personagens que com certeza você deve conhecer. Bem, nesse vídeo eu vou falar a você uma lista e eu quero saber se você conhece todos. Bem, eu me chamo Ará e vamos começar com o vídeo. Bem, vamos começar com uma personagem que a gente com certeza conhece, que é a Chloe Bourgeois. A Chloe Bourgeois é uma das personagens que podem ser acumatizadas nessa sexta temporada, mesmo ela sendo uma personagem que não está mais em Paris. Bem, a Chloe Bourgeois é uma personagem que está desde a primeira temporada atazanando todo mundo. Ela foi uma responsável das maiorias das acumatizações desde a primeira temporada de Miraculous, se tornando quase uma vilã basicamente na série. Só que na segunda temporada, ela ganhou seu Miraculous e se tornou uma heroína, se tornando uma personagem que era para ter se tornado do bem, mas acabou meio que se tornando uma personagem do mal mesmo assim. Ela quase teve uma redenção de pessoa com a índole melhor, só que ela continuou sendo arrogante, vamos dizer assim. Então, a partir daí, ela continuou fazendo pessoas ser acumatizadas, se tornando uma das maiores responsáveis de pessoas se tornando vilãs. Só que depois disso, a Chloe também se tornou uma das pessoas a ser mais acumatizadas na série. Claro, não sendo mais que alguns outros personagens, mas ela acabou sendo akumatizada em alguns momentos na série, se tornando uma personagem que, além de akumatizar pessoas, fazendo um personagem que realmente muita gente estava começando a pensar, será que ela pode ter uma redenção e se tornar uma pessoa boa? Agora nessa sexta temporada, depois de tudo que ela fez, ela agora está em Londres e aí muitas pessoas se perguntam, será que a Chloe ainda pode ser akumatizada já que ela está em outra cidade, ou melhor, outro país? A resposta é sim. A Chloe ainda não pode aparecer em Paris, eu vou te explicar melhor. A Chloe está em Londres, mas nada impede de ela talvez visitar Paris. Talvez ela querer ir para Paris ou para fazer alguma coisa, ou apenas para querer se gabar das pessoas de como Londres é bom. Bem, pode ser alguma dessas coisas. E talvez então ela pode ser akumatizada. Outra probabilidade é que talvez a Layla dê um jeito de akumatizar a Chloe mesmo assim. Não sabemos exatamente os planos da Layla, mas tem um episódio chamado Rainha do Medo, e quem sabe essa personagem pode ser a Chloe, já que a maioria das akumatizações com o nome Rainha envolve a Chloe ou a mãe dela. Então é muito provável que a Chloe pode ser uma dessas personagens a ser akumatizada na sexta temporada de Miraculous. Outra personagem que também pode ser akumatizada nessa sexta temporada pode ser a Kyoko. Basicamente, a Kyoko é uma personagem que teve muito envolvimento agora na série e basicamente é bem provável que ela seja akumatizada. Um dos motivos disso é que na quinta temporada de Miraculous, a Kyoko era muito enganada pela Layla. E basicamente, quem sabe a Layla pode querer enganar mais ainda a Kyoko? Bem, não sabemos, mas é uma possibilidade. Basicamente, a Kyoko agora sabe de muitas coisas na série e basicamente ela se tornou uma personagem bem relevante agora em Miraculous. E basicamente por causa disso, ela pode ter algum outro destaque na série. Existe um grande problema que a Kyoko não pode ser akumatizada, que é o fato que ela sabe de muitas coisas na série. E uma dessas coisas, por exemplo, é a identidade da Ladybug e a identidade do Argus. Então, simplesmente, ela não pode ser akumatizada, porque senão essas duas informações super importantes podem ser reveladas, já que ela sabe a identidade secreta de dois heróis. Não é muito legal se a Kyoko ela for akumatizada. E bem, como sabemos, os heróis agora eles têm um treinamento de autocontrole para não serem akumatizados. Então não sei muito bem se ela pode ser realmente se tornar uma vilã. Porém, tem um episódio que dá a entender que ela pode ser akumatizada nessa temporada. Mas a Kyoko, ela pode ser sim uma personagem que vai ter um maior foco na série. Isso é sim uma possibilidade. Outro personagem que pode ter também uma possível akumatização nessa sexta temporada pode ser o Adrian. Bem, tem muitos motivos do porquê o Adrian pode ser akumatizado. Bem, desde o início da série, o Adrian foi um garoto muito na dele. Ele não era de compartilhar muito a sua vida, tanto que nem a gente sabe muita coisa sobre o Adrian. Claro, isso é porque ele também não tem muito destaque na série. Mas o Adrian ele nunca teve muita liberdade para fazer tudo o que ele queria. E basicamente ele sempre foi deixado um pouquinho de lado. E isso é uma coisa que a gente percebe na série. Bem, agora nessa sexta temporada o Adrian finalmente tem um destaque na série. E ele agora finalmente pode ter mais destaque agora. Ele agora tem a liberdade de fazer as coisas que ele quer, porém ele ainda está muito indeciso. Mas a questão dele ser akumatizada seria mais o fato de que muita coisa aconteceu com ele que só a Marinette sabe. Como todo mundo sabe, o Adrian ele pode acabar lendo a carta do Gabriel Agreste e quem sabe ele pode ser akumatizado a partir daí, pelo fato que a Marinette e a Ladybug
enganou o Adrian, e isso pode fazer então ele talvez ser akumatizado pelo fato que esconderam muitas coisas para o Adrian, e isso é algo que simplesmente ele talvez não iria aceitar. Então, sim, existem chances do Adrian ser akumatizado, e aí a identidade dele seria revelada e quem sabe ele seria akumatizado em um Cat Blink 0.2, novamente na série. Então, sim, o Adrian ele pode ser akumatizado na série e pode ser mais por causa da carta que a Marinette não contou ainda para o Adrian. Então, a gente tem que entender, será que ele pode ser akumatizado nessa sexta temporada? Temos que analisar melhor isso. Outra personagem que talvez seja akumatizada na série pode ser a Zoe. Bem, a Zoe ela chegou na série para ser meio que a substituta da Chloe, vamos dizer assim. E assim, ela teve algumas coisas como alguns destaques de desenvolvimento, sim. Basicamente, ela não queria ser uma pessoa ruim como a Chloe, então isso foi um dos motivos dela ser akumatizada. Então simplesmente, a Zoe ela teve um destaque na série, principalmente, a Zoe ela teve um bom destaque, principalmente na quinta temporada. Então, vem a pergunta, por que ela seria akumatizada então na sexta? Bem, foi revelado no episódio Papai Cop que a Zoe ela tem um segredo e que o personagem Ray sabe sobre ela. Aparentemente, a Zoe na sua antiga escola não era uma pessoa muito legal com os outros. Aparentemente, ela fazia bullying com as pessoas. E esse personagem tem essa informação e pode acabar revelando isso para as pessoas, fazendo então a Zoe perder alguns amigos ou ser akumatizada. Quem sabe ela também pode ser essa personagem, a Rainha do Medo. Agora, outra personagem que pode ser akumatizada na série e que essa pessoa todo mundo tá pensando que realmente pode ser, que é a Marinette do Pen Cheng. Basicamente, a Marinette tá tendo muitas atitudes estranhas nessa sexta temporada de Miraculous. A Marinette, desde a primeira temporada, ela sempre foi muito nervosa e tinha medo de falar com Adrian, e era muito atrapalhada. Só que a partir da terceira temporada até a quinta, a Marinette teve muitas atitudes estranhas por causa do Adrian. Por exemplo, a Marinette foi responsável pelo Adrian se tornar o Cat Blank, porque ela fez uma atitude bem estranha que usou seus poderes para tentar conquistar o Adrian. Então, sim, a Marinette ela teve atitudes estranhas. E bem, nessa sexta temporada tá um pouco complicado de entender a Marinette, porque basicamente ela tá agindo como se fosse a Marinette da primeira temporada. O problema não é exatamente esse, mas parece que ela não é a Marinette da sexta temporada, onde ela aprendeu muitas coisas. Isso é muito estranho, e bem, basicamente, isso pode fazer a Marinette ser akumatizada. Principalmente pelo fato que ela está cometendo alguns erros, porque ela está sendo responsável até pelas akumatizações de alguns personagens. Eu acho que a Marinette ela tá tendo muitas atitudes burras, né? Vamos dizer assim. Basicamente a Marinette, ela não tá prestando atenção que a Layla é mais inteligente. Então ela deveria ter algumas atitudes mais melhores, né? Já que ela é a líder dos Miraculous. Bem, eu quero saber a sua opinião. Eu tenho a minha. Eu acho que a Marinette ela deveria prestar mais atenção em algumas atitudes dela. Mas qual é a sua opinião? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. E eu espero você no próximo vídeo.